Eu queria te falar que Deus tem um projeto para a nossa vida. Amém? Deus tem um plano. Talvez a gente pense que Deus tem muitos planos para nós, mas Ele tem um plano, e é um plano realmente assim, muito especial, porque em cima desse plano, Ele pode desenvolver, Ele pode realizar, Ele pode manifestar, Ele pode realmente mudar todas as coisas da nossa vida. E eu queria te falar antes de a gente começar, porque eu vou ministrar sobre isso. E o plano de Deus para a nossa vida é tornar as nossas vidas uma vida, realmente uma fé inabalável. Amém, irmãos? Você entendeu isso aí? Deus realmente quer que a gente seja homens e mulheres que tenhamos realmente uma fé inabalável. Que a gente não sabe o que a gente vai viver, a gente não sabe o que a gente vai passar, né? A gente não sabe se os momentos vão ser flores e a gente não sabe também se os momentos vão ser mar, né? Muitas vezes tempestuosos, mas Deus sabe que quando a gente tem uma fé realmente inabalável, nós vamos ter vitória sobre todas as necessidades. Amém? Em nome de Jesus. E até pedi para eles ministrarem esse cântico, porque às vezes não dá nem de eu pregar, né? Às vezes Deus já arrebatava a gente nesse cântico mesmo, e já estava tudo resolvido. Mas amém. Vamos lá ser edificados por aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu queria que você abrisse lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento. E eu gosto muito desses textos, né? Quem me conhece um pouco já sabe assim que sempre são coisas que realmente falam muito forte no meu coração, a gente poder meditar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode operar. Coisas realmente que demonstram o seu poder e o seu amor por nós. E a palavra de Deus aqui em Daniel, no capítulo número 3. O capítulo número 3 é um texto... Até vou te recomendar, depois o livro de Daniel tem 12 capítulos. Né? Com um pouquinho de boa vontade, talvez em 2 horas você lê os 12 capítulos. Né? E é algo maravilhoso, porque o livro de Daniel é um livro que ele é cheio de um significado muito especial para as nossas vidas e para o povo de Deus. E especificamente nessa história que a gente vai meditar essa noite, que eu pedi para você abrir o capítulo 3, é a passagem que fala de uma estátua de ouro, né, e de uma fornalha com fogo ardente. E é uma história realmente fantástica, né? Porque Deus é um Deus realmente de coisas fantásticas. E a palavra de Deus diz aqui, vamos ler um pouquinho a Bíblia aí comigo, né? A palavra de Deus diz assim a partir do versículo número 1. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Isso é aproximadamente, para a gente entender, 30 metros de altura e aproximadamente 6 metros de largura. Um negócio bem grande, né, irmãos? Um prédio de mais ou menos 10 andares. Isso era o tamanhozinho da estátua dele, de ouro. Estima-se, né, para o seu conhecimento, que estava envolvido ali alguma coisa em torno de 30 mil a 40 mil quilos de ouro. É algo realmente, né, depois faz a conta aí. É algo realmente magnífico, né, faraônico. O cara não era faraó não, mas gostava de coisa faraônica. E diz que ele levantou essa estátua no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, versículo 2, mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, né? Os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava, né? Uma pessoa tinha essa função, né? Ele apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. 2 pontos. Quando ouvirdes o som da trombeta e do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer, aí ele deu um mandamento também, que qualquer que não se prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. E o fato é, irmãos, vou continuar lá com vocês lá a partir do versículo 12, né? Que
a palavra de Deus fala aqui, há uns homens, né? O fato é que ele deu essa ordenança, mas aí uns homens lá, 3 especificamente, resolveu desobedecer. E aí no versículo 12 a história continua exatamente já tomando isso como referência, essa desobediência desses 3 homens. Foram lá, né, avisar o Nabucodonosor. Há uns homens judeus, né, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, exatamente Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. E aí, irmãos, fruto dessa desobediência, para abreviar um pouquinho também, o rei teve um pouquinho mais de paciência com ele. Parece que Nabucodonosor tinha um pouquinho de paciência, especificamente com o judeu naquela época, né? Parece que ele tinha um certo cuidado com eles, por eles estarem ali, e ele tentou dar uma segunda chance para eles. Vou dar uma segunda chance para eles. Versículo 15. Ele falou que ia dar uma segunda chance para eles. Ele falou, agora, se estrais prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí ele ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. Amém. Depois a gente continua. Só para a gente traçar um pouquinho o cenário da vida desse homem. Primeiro esses 3 homens, que esse nome é muito diferente, né? Para a nossa realidade brasileira, portuguesa. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Especificamente esses 3 homens, bem como Daniel, que é o autor, né, que dá nome a esse livro, o profeta Daniel, são exatamente 4 homens, 4 jovens, para dizer assim, que são fruto do período onde o Nabucodonosor dominou, né, como império. O Império Babilônico dominou toda aquela região. Esse império foi muito poderoso. Ele não foi um império muito longo, como o Império Romano, mas foi um império muito poderoso. E parte desse processo era invadir as terras vizinhas, e no caso, uma delas era exatamente Israel, onde o povo de Deus morava, onde o povo judeu morava. E ele fez isso. E era muito violento também. Os exércitos do Nabucodonosor eram conhecidos por causa da sua violência. Então era um exército realmente mortal, muito violento. E fruto desse processo, né, nessa época, era a prática deles também, além de invadir as terras e destruir tudo aquilo que fosse necessário, também retirar daquela terra o que eles julgassem ser útil, para poder usar no local que eles tinham domínio deles, que era exatamente a Babilônia. Onde que é a Babilônia? Para você se localizar um pouquinho. É exatamente a região da terra hoje, aonde está ali estabelecido, principalmente o Iraque, né, e também a Pérsia, que é o Irã. Essa região é uma região onde vai surgir o Império Babilônico e depois o Império Persa. Exatamente impérios de uma região também que vão dominar sobre Israel. Essa questão de Israel ser dominado, é importante a gente lembrar aqui, que é algo que foi profetizado por Deus. Deus falou para eles que Deus ia permitir que um povo estranho invadisse aquela terra, tomasse aquele lugar, dominasse sobre eles, de forma que eles se tornariam escravos de povos estranhos. Deus fez isso, irmão, até para você saber o porquê, é porque o povo de Israel, ele se desviou. É porque o povo de Israel, no conforto daquilo que Deus ia operando, ao invés de ele se tornar cada vez mais próximo de Deus, é interessante, né? Na fartura, na abundância, às vezes a gente também tem essa dificuldade, né? A gente vai se esquecendo de Deus. Não estou precisando de Deus. E, no entanto, a gente vai permitindo que, dentro dessa realidade, algumas brechas vão surgindo e depois a gente acaba colhendo algumas dificuldades que não gostaríamos, fruto, às vezes, até do nosso distanciamento de Deus. Então, até a própria palavra de Deus fala, né? Que a gente não tenha
demais para que a gente não se esqueça de Deus, e nem falta também para que a gente não se rebele contra Deus, para que a gente não se entristeça com Deus. Mas a realidade é que nesse período, esses homens judeus, jovens, eles estavam cativos dentro da cidade da Babilônia. E eles serviam ao próprio rei daquele lugar, que é o Nabucodonosor. Eles eram fruto até do conhecimento deles, das habilidades dele. O rei Nabucodonosor, ele fez com que Daniel, com que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem uma importância no seu reino, uma importância de caráter administrativo, que eles tinham essas habilidades. Aí lembra um pouquinho lá o José também no Egito, né? Foi algo que o faraó percebeu em José e permitiu também que José tivesse aquela atividade lá de administrador, e agora ele permite também que esses 4 homens tenham também a mesma atividade, essa mesma atividade, administrar as coisas do rei naquele lugar. Mas o fato é que o rei era um rei idólatra. A Babilônia, bem como o Egito, é a representação das coisas realmente que não agradam a Deus. Babilônia e Egito é exatamente a figura na terra de tudo aquilo que Deus não quer. Porque tudo que eles manifestavam era exatamente a falta de conhecimento de Deus, a falta de disposição de servir ao Deus vivo. Então, o ambiente da idolatria, o ambiente da promiscuidade, o ambiente do culto, do ocultismo religioso. Então, as práticas religiosas dele eram terríveis, porque eles não respeitavam a mulher, não respeitavam a criança. Então, muito violentos, né? No contexto de ocultismo deles, em adoração aos seus deuses, né? Eles sacrificavam crianças, né? Mulheres eram prostitutas e muitas vezes sacerdotisas. O ambiente era promíscuo, o ambiente era complicado, mas era grandioso esse lugar. Os próprios historiadores dizem, talvez na face da terra, talvez não tenha cidade edificada que tinha a grandiosidade da cidade de Babilônia. Para vocês terem uma ideia, os muros da Babilônia, eles tinham 25 quilômetros por 25 quilômetros por 25, era murado, nesse contexto, 25 quilômetros por 25 quilômetros, de uma altura de mais de 60 metros, de uma largura de mais de 20 metros. Essa cidade, toda ela era fortificada. E toda ela, depois do muro dela, tinha um espaço de 400 metros e tinha um riacho que corria todo esse muro e tinham pontes suspensas, porque quando eles iam dormir à noite, eles levantavam essas pontes. Então ela era muito fortificada, muito protegida. E era realmente algo magnífico, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Bem, irmãos? Isso é só para você entender. E esses jovens, como bem boa parte do povo judeu, foi levado para a Babilônia cativos, e ali eles se submetiam ao comando desse rei e ao serviço desse rei. Mas fato é que o rei Nabucodonosor resolveu construir essa estátua. O material dessa estátua, irmãos, além de ser muito ouro, é um material fruto de coisas realmente, fruto da violência do povo babilônico. Para ele juntar essa riqueza, muita gente morreu, muita gente foi roubada, muita gente foi subtraída. Então aquilo era fruto realmente, além daquele contexto de idolatria, aquilo era fruto de muita violência, de muito pecado, né? Então ele construiu essa imagem e ele decretou que toda vez que tocasse, né, aquele louvor ali, vou chamar assim, com aqueles metais, todos deveriam se prostrar diante dessa estátua. E especificamente lá nesse lugar, e certamente nesse lugar, muitos judeus se prostraram naquele lugar. Porque a pena era pesada. Quem não se prostrasse, morria. Ele estabeleceu isso. Mas, no entanto, 3 daqueles judeus que estavam ali, naquela multidão de pessoas, exatamente Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não se prostraram. Você veja bem que esses homens, eles poderiam ter todos os motivos para estar chateados com Deus. Todos. Porque eles conheceram um lugar onde eles tinham domínio sobre ele, porque na história de Israel fala que aquele lugar foi concessão de Deus. Israel é concessão de Deus. Israel é promessa de Deus para o judeu. Aquela faixa territorial, 200 quilômetros de comprimento, 80 quilômetros de largura, é uma faixa territorial, promessa de Deus para o povo de Israel. E, no entanto, o mesmo Deus que deu a promessa, o mesmo Deus que permitiu que um dia eles entrassem naquela terra, subjugassem os seus inimigos, pudessem realmente ser ajuntados como nação, debaixo lá do comando, do domínio do rei Davi, esse mesmo Deus agora tirou essa terra deles.
Então, aqueles que viveram um ambiente de honra, agora estavam vivendo um ambiente de desonra, de morar inclusive no exílio, num lugar emprestado, de se submeter à realidade da autoridade de um comando totalmente contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. Até o nome deles foi mudado. Que humilhação maior que é essa? Porque eles não se chamam Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabia? Nem Daniel se chama nesse lugar Daniel, ele se chama Beltesazar. Até o nome deles, ao entrar nesse lugar, tinha que ser mudado para os padrões babilônicos. Até isso, eles tiveram que se submeter. E, no entanto, diante dessa realidade e desse momento, esses homens, ao serem confrontados com essa realidade, eles não se dobraram, eles não se dispuseram à idolatria, eles não se dispuseram a obedecer aquilo que o rei Nabucodonosor ordenou. E eles sabiam que, ao fazer isso, eles estavam condenados. Amém, irmãos? Condenados. Provavelmente, muitos irmãos estavam lá com eles, muitos da fé deles, devem ter falado, Sadraque, Mesaque, Abidnego, para com isso, cara. É só uma dobradinha de joelho aqui, ó, ninguém está vendo, está todo mundo fazendo. Por que também a gente não pode, por que vocês não podem fazer? Você não está vendo? Vocês vão morrer. Esse rei aí, ele é bravo. Vocês acham que eles não sabiam disso? Sabia. Mas aqueles homens, bem como aquilo que é o projeto que Deus tem para a nossa vida, o plano que Deus tem para a nossa vida, de ter realmente uma fé inabalável, aqueles homens se lembraram da fé inabalável que eles tinham e não se submeteram àquela realidade. Eles não dobraram seu joelho. Confrontaram o rei Nabucodonosor, o Todo-Poderoso daquele lugar. Confrontaram ele. Sabe por quê, irmãos? Eu acho que esses caras conheciam Bíblia. E na Bíblia, você não precisa abrir, mas lá em Isaías 43, 2, a palavra de Deus fala que passaremos pelo fogo, mas o fogo não nos consumirá. Depois você abre lá, tá? 43, 2. Põe aí, ô Luciano, você até consegue jogar aí, né? Porque, eles sabiam de Bíblia. Eles devem ter lembrado, olha, o profeta Isaías falou que se a gente passasse pelo fogo, Deus não ia permitir que a gente se queimasse. E lá fala também que não é só queimar, que nem ia ficar cheirinho de fumaça na nossa vida. Porque Deus estava no cuidado, Deus estava no controle. Aí, ó, o Luciano colocou para a gente, ó, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quem será conosco? Deus. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Certamente isso ocupou o coração e a mente daqueles homens. Eu falei, agora, né? Esse é o nosso momento. É promessa de Deus. Esse homem está nos confrontando. Esse homem está confrontando muito mais do que a nós. Esse homem está confrontando o nosso próprio Deus. Coisa boa, irmãos, é quando alguma coisa na nossa vida confronta o nosso Deus. Sabia? Porque aí Deus entra na parada. Né? É que nem Davi, né? Davi, quando ele percebeu isso naquele filisteu lá, naquele gigante filisteu, né? Você pode ver lá que Davi fala para ele, né? Davi avisou ele, hoje você ofendeu o Deus dos exércitos. Davi entendeu isso espiritualmente. E aí, Davi entendeu isso espiritualmente porque quando a ofensa só estava em relação às pessoas que estavam naquele lugar, pronto. Mas quando aquele homem ofendeu a Deus, pronto, Davi falou, a guerra está ganha. Então é isso que esses homens também se dispuseram no seu coração, porque eles entenderam que aquilo realmente confrontava o Deus Todo-Poderoso. E aí o cara, como você dizer, como ele é um cara realmente do diabo, né? Porque até a Bíblia fala lá no Novo Testamento, se a gente expulsar um demônio de uma pessoa e ela não se cuidar, ela não se voltar para Deus, ela não realmente tiver uma disposição de vida diferente daquilo que Deus fez na vida dela, o diabo vai, ele dá 7 voltas na terra, e ele traz mais 7 com ele para poder, né? E o rei também falou aqui, falou, quero essa fornalha, estilo inferno mesmo, 7 vezes. Não era fogueira, irmãos, era fornalha. Fornalha. Né? Quando eu trabalhava, quando era mais jovem, tinha uma empresa, a gente lidava muito com o pessoal que mexia com a parte metalúrgica.
Fornalha é aquele negócio da metalúrgica, eles vão aquecendo tanto o fogo que o aço derrete. Você sabia que para fazer as chapas de aço que a gente conhece, os tubos de aço que a gente conhece, dentro do processo daquela fundição ali, né, isso é calor de fundição. Isso é calor, irmão, você joga o aço lá e ele vira uma água. É calor de fundição, sabia? É isso que esse rei Nabucodonosor tinha para eles. Era simplesmente chegar perto, cair ali e pronto, dissolver completamente. Mas o que a Bíblia fala? Ela fala que esses homens não obedeceram e ele mandou aquecer. E aí a palavra fala aqui, agora você vai continuar aqui comigo. Então, versículo 20, e Daniel 3, 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército. Os mais fortes, ele falou, vou pegar os mais fortes, porque esses caras vão tentar fugir, né? Então pega os mais fortes, né? Que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, o negócio estava tão quente, que os caras fortes que o rei mandou eles fazer isso, no que levantou Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar lá, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Eles morreram. Tão forte era o processo. Então a palavra de Deus diz aqui, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, rei. Disse ele, porém, eu vejo 4 homens, soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Se você ler na minha Bíblia, como está na minha, quando ele fala isso, ele fala em letra maiúscula. Quando ele falava dos deuses dele, ele falava em letra minúscula. Quando ele está falando aqui, está falando em letra maiúscula. E ele diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram, todos os satrapas, prefeitos, e eles observaram, irmãos, que nada, primeiro eles não se queimaram, nem a roupa, nem o cheiro. Eles ficam assustados, eles ficam espantados com aquela maravilha. E aí, irmãos, versículo 28, o rei Nabucodonosor, ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí, diante dessa realidade, desse fato tão evidente, tão espetacular, tão maravilhoso, o próprio rei Nabucodonosor, um homem que não conhecia a Deus, ele próprio admitiu a ação naquele lugar sobre a vida daqueles homens do Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus das nossas vidas, irmãos. Isso aqui é para nos lembrar quem é o nosso Deus. Amém? E aí ele vai concluir, ele não se dá satisfeito por isso. Como o homem é um homem de decreto, tudo que ele vive na vida dele é fazer um decreto, agora ele tem um outro decreto. Né? E aí ele diz, versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto. É político, né? Tem que fazer decreto. Mandar a lei aqui agora. Aí ele fala, por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado em suas casas, sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E aí a Bíblia conclui dizendo que então o rei Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia, na cidade de Babilônia. Então esse rei, ele trouxe uma outra ordenança, para que esse Deus, desses homens, pudesse ser um Deus reconhecido naquele lugar, como o verdadeiro Deus, como Deus realmente que opera maravilhas. Porque aquele sinal foi um sinal realmente espetacular, para que todos aqueles que puderam ver, e todos nós, quando lemos essa história, a gente possa se lembrar, irmãos, do Deus que está cuidando da nossa vida.
Porque isso é uma das coisas que a Bíblia tem para nos ajudar. Isso é uma das coisas que a Bíblia tem para cooperar com as nossas vidas. Quando nós lemos os relatos bíblicos, quando nós lemos as experiências dos nossos irmãos, é exatamente para produzir na nossa vida uma edificação tal, né, uma construção de tal maneira que a gente seja fortalecido. Porque a palavra de Deus não nos garante que nós não vamos passar por dificuldades. A palavra de Deus não nos garante que muitas vezes nós não vamos viver aflições. A palavra de Deus não garante para nós que nós vamos ter sucesso em tudo aquilo que nós fizermos. Não está na Bíblia isso. Mas a palavra de Deus garante para as nossas vidas que o Deus Todo-Poderoso estará conosco em todos esses momentos. Porque Ele é Pai, porque Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, até mesmo quando nós somos infiéis a Ele. E eu fico pensando que talvez essa história não pudesse ter esse desfecho. Talvez essa história, por exemplo, poderia ser contada de outra maneira. De 3 homens que resolveram encarar o rei e pela sua fé eles encararam a fornalha e tinham morrido. Isso, irmãos, não os tornariam piores diante de Deus e diante das pessoas. Porque ainda que fosse assim, a história deles seriam contadas. Porque teve histórias de homens e mulheres servindo a Deus que não tiveram essa mesma realidade. O próprio Estevão, aquele diácono, que a palavra de Deus fala lá no Novo Testamento, no livro de Atos, cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Aquele homem cheio do Espírito Santo, aquele diácono, ele foi morto na rua, apedrejado, pregando a palavra de Deus, dando testemunho da palavra de Deus. Estima assim que, inclusive, essa disposição na vida dele, essa fé que ele teve ali naquele momento de agonia, de sofrimento, de humilhação, foi algo que chamou a atenção de Paulo. Porque ele fazia parte daqueles que estavam ali naquele contexto, e aquilo realmente chamou a atenção dele, como também deve ter chamado a atenção de muitas pessoas, como que alguém podia se submeter àquela realidade e não mudar a sua confissão de fé, porque era tudo que os religiosos daquela época queriam, né? Porque eles trabalhavam para isso, para que as pessoas negassem a Jesus, né? Os sacerdotes tinham interesse pessoal nisso, para que dessa forma Jesus não pudesse ser pregado, para que dessa forma Jesus pudesse ser alguém, vamos dizer assim, que se tornasse reconhecível pelas pessoas, pela população, porque os religiosos diziam que Jesus era fruto disso, ele era uma enganação, ele não era o Filho de Deus, muito pelo contrário, ele era um blasfemo, ele estava realmente em pecado. Isso eram os religiosos, irmãos. Fizeram de tudo para desacreditar ao próprio Senhor Jesus. E muitos homens passaram por essa fornalha. Muitos homens tiveram o privilégio de poder passar por esse fogo e não se queimar. Mas muitos homens também passaram por esse fogo e se queimaram. Isso não os fez menos homens e mulheres de fé do que aqueles que não se queimaram. Muito pelo contrário, porque é disso que Deus está tratando conosco, para que a gente possa ter o quê? E viver as nossas experiências com o nosso coração totalmente confiante, depositado naquilo que Ele vai fazer. Porque a palavra de Deus fala que os humilhados, eles serão exaltados. Os perseguidos, né, Deus vai realmente que resgatá-los. Na medida que nós sofremos, isso também aperfeiçoa a nossa vida com Deus, porque isso aperfeiçoa também o poder dele na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo fala, quando sou fraco, aí então que sou forte. Às vezes a gente pensa, né, que Deus tem esse compromisso de fazer a gente ter sucesso. A gente olha para a vida dos homens, assim como o salmista fala lá no Salmo 73, tudo que chamava a atenção do salmista era como que o ímpio prospera. Pode ler lá, irmãos. O próprio salmista ficou incomodado com isso. Deus, como é que pode? Como é que pode esse negócio? E exatamente porque isso é a vida humana. Mas muitas vezes esse sucesso é o quê? É algo aparente. É algo que não se fundamenta. E a palavra de Deus fala que o final do ímpio é a destruição. É por isso que a gente vê tanta gente hoje investindo, gastando tempo, né, e não está atento exatamente àquilo que Deus quer fazer. Está atento àquilo que Deus realmente está fazendo na vida da humanidade. Uma falta de espiritualidade absurda. Porque realmente a pessoa tem a capacidade, muitas vezes, de pedir para Deus abençoar algo que realmente Deus não vai abençoar.
Um projeto que Deus não tem parte com aquilo, e a pessoa pede. E a pessoa investe naquilo, e a pessoa gasta tempo com aquilo. Então Deus, quando está falando de sermos realmente bem-aventurados, Ele está falando de realmente sermos essas pessoas que têm uma fé inabalável, de ter essa disposição inabalável, de não cedermos, de não nos curvarmos realmente, as coisas realmente não agradam a Deus. E esses homens tiveram essa disposição. Esses homens realmente viveram literalmente essa experiência. E isso pôde abençoá-los, como pode abençoar a nossa vida. Mas a palavra de Deus também fala, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que faz. Né? Até isso, a gente fala até que é um resumo de Deus. O nosso Deus é o Deus que faz que o homem solitário possa viver em família. Você sabia disso? O nosso Deus tem esse poder. Ele fez isso com a minha vida, Ele fez isso com a sua vida, ainda que você não saiba. Que o homem e a mulher solitária possam viver em família. O nosso Deus é o Deus que faz com que a mulher estéril, olha a palavra, a mulher estéril, seja alegre, mãe de filhos. Amém? O nosso Deus, irmãos, é o bom pastor. E o bom pastor, a palavra de Deus fala que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. O projeto, o empenho de Deus pela nossa vida não é para fazer a gente muitas vezes só resolver os nossos problemas, porque graças a Deus que Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas. Mas ainda que a gente entenda que seja só isso, mas Deus quer que você entenda que pela nossa vida Ele está disposto realmente a dar o quê? A sua própria vida, porque Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra de Deus também fala lá em Mateus, no capítulo 19, 26. Você não precisa nem abrir, que eu pedi para o Luciano projetar para a gente. Mateus 19, 26, a palavra de Deus fala assim, ó. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Sabe, nós somos o povo que nem todas as coisas são possíveis. Mas é bom que a gente entenda que para nosso Deus todas as coisas são possíveis. Quando o Marquinhos trouxe aqui, né, essa experiência das nossas crianças, há 10 anos atrás, talvez uma imagem dessa, né, Marquinhos? Era algo impossível. Mas Deus tinha o impossível para aquele lugar, para aquelas pessoas. Amém? O Nathaniel talvez vai passar pela fornalha. Ele está pensando que vai para lá para pegar o ar-condicionado, mas às vezes ele vai chegar na França e vai enfrentar a fornalha. Sabe o que vai dar vitória para ele na fornalha? Porque a França é uma fornalha, irmãos. A França é uma fornalha dentro da Europa. Um país que tem 0,5% de cristãos, um dos países menos evangelizados, um dos países que mais tem resistência ao evangelho, por conta do liberalismo, por conta de não querer assumir compromisso com Deus, é a França. Sabia disso, irmãos? E às vezes eu faço até um paralelo, né? Você pega a Segunda Guerra Mundial, a França se tornou um país ocupado pelos nazistas. E você pega uma Inglaterra, que na própria bandeira deles tem uma cruz, e você pega a história da Inglaterra, e você vai observar que foi o único país que a Alemanha não pôs o pé na Segunda Guerra Mundial. E você pega a história, e você vê lá que teve noites onde a Inglaterra e a cidade de Londres foi bombardeada durante a noite toda. Mas Deus estava no cuidado daquelas pessoas, daquele lugar, e foi exatamente esse país, dentro da Europa, que foi usado como realmente uma importância maravilhosa para subjugar o poder nazista naquela época. Porque Deus tem compromisso com a fé dessas pessoas. Você pega lá o primeiro-ministro, Winston Churchill, se você vê lá ele falar uma frase onde ele diz sobre a Bíblia, você vai lá e lê lá no Google, você entra lá, Winston Churchill sobre a Bíblia, no Google, e vê o que ele fala da Bíblia. Vê o que ele confessa. E você vai entender que Deus estava com aquele homem, para dar estratégia, para dar os elementos necessários, para conseguir vencer, né, o Império Babilônico do século XX, que era o nazismo. Essa coisa terrível, né, que matou mais de 7 milhões de judeus. O cara era implicado com o judeu. A humanidade é implicada com o judeu, né? Que é o povo de Deus. Então, assim, o diabo tem realmente assim, o interesse de matar, roubar, destruir.
o povo de Deus na face da terra. Ele quer fazer isso, né? Trabalha para isso. Jesus mesmo falou sobre isso. Mateus 17, 20, coloca aí para a gente, Luciano. O que está falando lá? Jesus novamente, ele fala assim, ó, disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Segundo dizem, é a menor semente que existe, é a do grão de mostarda, é quase imperceptível, né? E Jesus está dizendo isso porque realmente algo pode trabalhar por nós, essa fé. Marcos 10, 27. A palavra de Deus fala, Jesus fixando os olhos neles respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Lucas capítulo 1, 37, um dos maiores versículos da Bíblia. Um dos maiores versículos da Bíblia, irmãos. Talvez até difícil você decorar, né? Porque para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Certamente foi isso que ocupou o coração daqueles homens. Certamente é isso que Deus quer que ocupe o nosso coração. Como é que está a sua vida? O que são os seus desafios? Como é que está o seu momento hoje? Talvez você está lá na beirada, talvez você está com uma ordem para te levarem para a fornalha. Talvez você já está na beirada da fornalha, com os caras já te carregando. E talvez você já está dentro da fornalha. E nesse momento a gente vai precisar crer realmente que o Deus que cuida da nossa vida é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que pode operar o impossível por nós. Amém? É o Deus que pode nos livrar da morte, pode nos livrar da falência, pode nos livrar da tristeza, pode nos livrar de fazer aquilo que não é a vontade dele. É o Deus que pode muitas vezes também nos livrar de recuar. Porque aqueles homens poderiam ter recuado da sua fé. No entanto, eles foram firmes no seu propósito, na sua disposição. E conforme a palavra de Deus fala, ainda que fosse a morte. Amém, irmãos? Irmão, o crente tem que estar disposto a morrer. Irmãos, eu tenho uma notícia ruim para você. Mas nós somos o povo que nós temos que estar disposto a morrer. É sério. Morrer pelas nossas convicções. Morrer por aquilo que Deus fez na nossa vida. Ainda que a gente não veja aquilo que... Esses homens aqui, irmãos, nunca mais eles vão ver a terrinha deles. Sabia disso? Eles vão morrer nesse lugar. Eles vão morrer no exílio. Nunca mais eles vão voltar para a terra deles. Era como se a gente estivesse fora do Brasil, morto de saudade de voltar para a nossa terrinha, mas já não pode. Eles vão morrer nesse lugar. Mas esses homens vão morrer, crendo também na promessa que Deus tinha feito, que eles iam ser restaurados. Não, mas restaurados de uma forma... Esse Nabucodonosor, ele botou fogo em Jerusalém, por exemplo, você tem uma ideia. Ele queimou tudo. Ele queimou 2 vezes Jerusalém. Esse pessoal do diabo, eles gostam de fogo, já viu? O Nero também, o problema dele era fogo, né? Botou fogo em Roma, lembra? Né? Eles gostam desse negócio, né? É do ramo, né? O ramo deles é fogo. Então, assim, é o inferno mesmo. Então, irmão, às vezes é isso. Mas a gente tem que estar firme o quê? No propósito, na nossa convicção. Ainda que a gente não veja, a gente crê. Amém? A gente crê. Eu fico pensando, a gente crê na volta de Jesus, a gente tem essa firme esperança. Muita gente está fazendo muita coisa errada hoje, sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, ele fala que crê nisso, mas ele não crê. Eu fico pedindo a Deus assim, para, sei lá, como eles compartilham, né, que já teve avivamentos. O Brasil podia ter um avivamento, mesmo assim, de muito quebrantamento, de muito choro, né? Porque as pessoas não estão percebendo. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra esse mundo tenebroso, dominadores. É contra principados e potestades, irmãos. E em primeiro lugar, eu estou te falando que a gente tem que ter disposição para morrer, porque dentro dessa disposição, às vezes a gente fica pensando, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu te falar, no mínimo, você precisa ser uma pessoa de oração, de intercessão. No mínimo. Se não puder fazer nada, você ora e intercede.
você já vai ser muito útil. A minha sogra que me evangelizou, depois que eu converti, a mãe da Olímpia, era uma mulher assim, fantástica. Ela engordou demais. Ela deve ter passado de 100 quilos. E aí, junto com a idade, o peso, né? Algumas pessoas aqui conheceram a minha sogra, a Cristina, né? O Cezinha. E ela era da presbiteriana. E a minha sogra foi ficando difícil ela ir na igreja. Era difícil para ela ir na igreja, porque ela ficou realmente muito obesa. Meu sogro fez até uma cadeira para ela, grande, para ela poder sentar na pia, poder cozinhar, poder lavar as coisas e tal. Mas a minha sogra, ela, naquela cadeira, ela evangelizava tanta gente, assim, daquela cadeira no telefone, né? E ela dava palavra de Deus para tanta gente sentada naquelas condições assim. E o mais legal dela também, que era assim, na época, todo mundo que ela evangelizava, com todo respeito à presbiteriana, com todo o amor que a gente tem, que a gente também é de lá, eu vou falar isso para você, porque ela não mandava para presbiteriana. Ela mandava para o Sal da Terra. É sério. O cara queria suicidar, ela dava uma palavra para o cara dar uma ribada, uma palavra de promessa para a vida dele, e ela é presbiteriana, vai para o Sal da Terra. Mandava me ligar, mandava ligar para os pastores do Sal da Terra, para poder ir lá acolher a pessoa. Porque ela cria ali que realmente a gente estava fazendo algo que estava fazendo diferença na vida das pessoas. Mas naquela época, fazer algo que estava fazendo diferença na vida das pessoas era um escândalo. Né, Cezinha? Era esquisito, né? Bateria, guitarra. Esse povo não é de Deus, não. Né, Ricardo? Então, irmãos, convicção da nossa fé. Porque isso nos move. E era como ela fazia lá. Ela orava com tanta gente por telefone, e gente que, sabe como é que é? Quando você está orando, você dá uma palavra. Hoje eu convidei um casal para vir, eu não sei se vocês vieram, mas eu convidei 2 casais. Um não pôde vir e o outro até falou que vinha, não sei se que veio. Mas eu sempre faço isso, eu sempre convido alguém. Eu não me preocupo, porque a gente ora e convida. Né? Porque tem muita gente que tem resistência mesmo àquilo que Deus quer fazer. Tem. Um dia a gente já teve. Um dia a gente já teve o preconceito. Né? Quando eu era menino, crente era um negócio assim, extraterrestre. Hoje ser crente está até politicamente bonito, sabe? Melhorou, né? Todo mundo quer ser, até que tomara, né? Todo mundo quer ser crente mesmo, né? Às vezes quer participar da igreja, né? Mas assim, a pessoa quer o status, né? Mas era muito difícil, então era uma coisa muito preconceituosa. E eu lembro da convicção das pessoas, né? Porque o povo não estava com aquelas pessoas, né? Tem um ditado popular que fala que a voz de Deus é a voz do povo. Isso é mentira. Isso é mentira. Né? A voz do povo você viu lá, né? Condena Jesus e crucifica Jesus e liberta Barrabás. Essa é a voz do povo. Então a voz de Deus é outra. E eu lembro que ela tinha aquela disposição e ela evangelizava. Você acha que as pessoas a gente não ficava sabendo de chacota? A gente não ficava sabendo de gente que achava aquilo assim uma bobagem, uma palhaçada? Tinha. Gente que inclusive hoje é pastor. Gente que hoje está com a sua vida, está na igreja, com a família abençoada e reconhece. Ainda bem que ela não teve vergonha, ainda bem que ela anunciou, ainda bem que ela repartiu. Assim como a minha vida, né? Assim como a minha vida. Em primeiro lugar, eu até falo, né? Porque ela teve essa disposição de fazer isso em favor da minha vida, de falar do amor de Deus, de falar do amor de Jesus, de me dar a primeira Bíblia, de colocar lá que esse Jesus ia ser o meu melhor amigo, e é verdade. Né? E não é, isso não dá a garantia de que eu seja perfeito, que eu acerte todas as coisas. Me dá a certeza de que eu tenho um Deus, e que Ele me ama, que Ele cuida da minha vida, e que Ele está presente em todo o tempo. Amém? No nome de Jesus. Porque para Ele nada é impossível. Então quero orar, irmãos. Quero orar essa noite. Porque às vezes a gente está aí, né, prestes a encarar essa fornalha. E eu quero te dizer que Deus vai te livrar. Viu? No nome de Jesus. Deus vai te livrar. Quantos aqui precisam hoje de uma oração para ser livres realmente daquilo que muitas vezes está vivendo, aquela dificuldade que você está passando? Eu queria que você ficasse de pé no lugar que você está. E a gente vai orar agora para Deus operar o seu sinal. Amém? Às vezes, irmãos, quando você veio para cá ou em face daquilo que você está vivendo, você já está pensando até em desistir. Uma das coisas que o diabo mais quer que a gente faça é desistir.
sabia? Às vezes ele vai criando tanta confusão, aí ele quer nos desanimar, ele quer deixar a dúvida no nosso coração, ele quer pôr dúvida na nossa mente, ele quer, tá vendo? Tá vendo, Deus, você falou que vai te curar, tá vendo, Deus que vai te livrar, tá vendo? Olha o lugar onde você está. Amém, amém, amém. Vem cá, Guilherme, que depois eu continuo dando testemunho. Antes de orar, eu estava ouvindo a palavra do pastor Gilberto, eu queria dar um testemunho. Quinta-feira à noite, nós saímos com o Júnior lá do ramo, Gilberto. O Júnior é um rapaz do nosso ramo, o pessoal aqui do ramo conhece. Ele é da Sal da Terra, do Santa Mônica. E nós fomos levar sopa para os moradores de rua da rodoviária, né? Então levamos violão, fizemos louvor, fizemos oração com eles. E alguns deles chegaram até a gente. E um deles foi uma mulher. Ela era ministra de louvor da Assembleia, perdeu a mãe, entrou em depressão. Ela era filha de um primeiro casamento dessa mãe, então os irmãos do novo casamento não tiveram problema lá. Fazia 1 ano que ela estava morando na rua. E nós oramos por ela, e ela pediu para que a gente buscasse ela para levá-la na igreja hoje. E a Fabiana, minha esposa, não está aqui hoje justamente porque ela foi na rodoviária buscar essa senhora para levar para a igreja, para o culto lá no Santa Mônica, que é uma igreja menor do Sal da Terra também, de libertação. Aí acabou o louvor, eu mandei um zap para minha esposa, falei, e aí, achou ela lá? Ela chegou lá e falou que o pessoal falou que ela voltou para casa, depois de 1 ano que ela estava na rua. Esse é o poder do Deus do impossível que o senhor acabou de falar, Gilberto. Benção. Deus é um Deus que livra, amém, irmãos? O que é, Janaína, laporotomia? Doutora Janaína, o que é laporotomia? Amém. Tem que ser médico para falar sobre isso, né? Pastor não fala sobre isso, viu, irmãos? Ela vai falar para nós o que é laporotomia. Quando, através de uma câmera de vídeo laparotomia exploradora, você abre e investiga o abdômen, alguma porção dele, para ver se tem alguma doença. Por microscópio, né? Dá para ver lesões microscópicas. Aí depende. Pode retirar, né? Ou se não tiver condições de retirar, fecha. Mas geralmente é exploradora, para investigar algum tipo de doença. Amém. Eu pedi para ela falar sobre isso porque o ano passado, mais ou menos em agosto do ano passado, a gente foi pego com uma surpresa muito triste lá em casa com meu pai. Meu pai, ele começou a urinar sangue e a gente foi correr atrás disso e a gente descobriu que ele estava com câncer de bexiga, né? E já estava há muito tempo, o homem é assim, né? O homem já estava há muito tempo urinando sangue, mas, como diz, não foi a primeira vez, já estava... E aí a gente foi correr atrás de ver o hospital, de ver uma forma de socorrer ele. E aí eu compartilhei com um amigo e ele falou, realmente o negócio é grave e precisa investigar, né? E aí a gente acabou... O ano passado ele fez isso que a Janaína falou, né? E identificou, fez uma raspagem, mas o diagnóstico não era bom e ficou marcado agora praticamente um mês atrás, para ele fazer a retirada da bexiga e da próstata, né? E eu fui para lá para o Hospital da Medicina com ele, à noite, e a gente vem orando sobre isso. E lá na hora que o médico já estava tudo pronto para fazer isso, já era mais 10 horas da noite, a equipe estava preparada, já tinha avisado ele. Eu fui surpreendido, porque o médico voltou, depois de muito tempo, né? Voltou e falou que ele só tinha uma pequena lesão. Inacreditável, inacreditável. Porque no dia anterior que ele estava internado, o médico foi na cabeceira da cama dele e avisou ele. Eu já estava até imaginando como é que ia ser o processo da recuperação, que isso que é terrível, né? Terrível. E aí, ele veio e deu essa notícia para mim, chama Luiz Augusto. Ele falou, ó, surpreendente, falou comigo, ele tem só uma pequena lesão. Pronto, pode ir embora para casa. E é só acompanhar. Amém, irmãos? Às vezes, eu poderia estar contando aqui para vocês que meu pai tinha morrido. Isso não muda nada, Deus.
Viu? Não muda. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando dele, está cuidando da minha vida, da minha casa, da sua vida. Creia nisso. Porque às vezes o testemunho pode ser outro. Mas a gente precisa entender que Deus está no controle da nossa vida. E hoje eu pedi, né, até pedi para o Arthurzinho, falar com os irmãos do louvor, vamos ministrar aquele canto de novo, invoca-me, né? Eu fiquei invocado com esse cântico, entendeu? Falei, gente, esse cântico é maravilhoso. Porque esse cântico fala exatamente dessa questão da gente invocar Deus, da gente chamar Ele para a nossa luta, para a nossa dificuldade, para o nosso desafio. Amém? Mas com convicção de que Ele vai vir e Ele vai operar algo maravilhoso, né? Vai operar algo realmente magnífico para poder mudar a nossa realidade, para mudar a realidade daquilo que está ao nosso redor. Esse é o nosso Deus. Amém? Né, Arthurzinho? Aí deu certo, né? Deus é bom. O Tiago já foi embora? Quem que vai cantar isso? Marco Melo? Ah, mas é benção. Ah, glória a Deus. Sabe que Deus é um Deus de cuidado? Sobrou, né? Ah, milagre. Sobrou, né? Aleluia, Marquinhos. Benção demais. Glória a Deus. Você ficou em pé? Não, pode continuar em pé, a gente vai orar. Mas eu queria, sim, encher seu coração de mais fé ainda. Amém? Que a hora que a gente orar, aí vai cair por terra. Né? Tem gente que vai sair daqui com o sonho restaurado, tem gente que vai sair daqui curado, tem gente que vai sair daqui com o seu emocional tratado. Amém? É isso que Deus quer fazer. Deus quer realmente restaurar a nossa vida, a nossa casa, os nossos sonhos, né? No nome de Jesus. Nós não vamos desistir. Amém, irmãos? Nós não vamos recuar. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa para você que ficou em pé. Deus tem compromisso com a palavra dele. Amém? Às vezes a gente nem tem compromisso com a nossa, né? Mas Deus é Deus, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem compromisso com a palavra dele, né? Aquela fornalha, provavelmente, aquela cerimônia religiosa deve ter durado algumas horas, e aquele momento da fornalha deve ter durado alguns minutos. E às vezes a nossa agonia, ela tem um tempo, né? Às vezes você está sofrendo há muito tempo, e às vezes a sua agonia vai te levar a sofrer muito tempo. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus tem compromisso com a palavra dele. E Ele vai te dar vitória para a sua necessidade, viu, meu irmão? No nome de Jesus. Basta você confiar. Na minha vida, da minha casa, da Olímpia, como eu sei na vida de muitos irmãos aqui, muitas vezes o diabo, diante das nossas dificuldades, ele tentou sugerir para nós o plano B. Irmãos, crente não trabalha no plano B. Nós trabalhamos pelo plano A, viu? O plano da bênção e do cuidado de Deus com a nossa vida. Amém? Não se sujeite a outra realidade que não seja essa, daquilo que Deus tem para você e para sua casa. Porque é nisso que nós vamos ser abençoados. Amém? Porque é disso que Deus está tratando conosco. Na medida que nós realmente nos dispomos com fidelidade, Deus vai cumprindo a sua promessa sobre a nossa vida. E às vezes isso dura um pouquinho. Então você vai ser tomado de paciência e de perseverança. Amém? Ninguém é curado assim, pá. Às vezes Deus faz isso, né? Cura de estalo. Mas às vezes demanda um tratamento, um acompanhamento, uma mão amiga, uma palavra de conselho boa. Palavra de conselho boa. Que eu e a Olímpia, nós já tivemos realidade na nossa vida, que a gente recebeu palavra de conselho, mas não era boa. E a gente falava, essa não é boa. Essa aqui, que a gente não quer. Isso eu não quero para a minha vida. O homem e a mulher de Deus precisa saber o que ele não quer para a vida dele. Se você já souber isso, está ótimo. Esse tipo de namorada eu não quero para a minha vida. Esse tipo de namorada eu não quero para a minha vida. É importante que os jovens saibam disso. Amém, irmãos? Esse tipo de negócio eu não quero para a minha vida. Porque Deus tem um plano A. E o plano dele é o melhor dos planos. E Ele vai concretizar isso na nossa vida, na vida da igreja, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Amém? Amém, irmão? Então fica firme. Fica firme. Toda vez que você for tentado, repreende isso. Repreende isso, porque isso não é o plano de Deus para a sua vida. Amém? O plano de Deus para a nossa vida é o melhor. A palavra de Deus fala que todos aqueles que obedecem a Ele jamais serão confundidos, jamais serão incomodados no sentido de ver cumprir realmente a sua promessa. E a gente precisa ter esse coração. É um coração realmente transformado. Quando falavam para esses caras aqui, que talvez não iam voltar para a terra deles, isso não mudava o coração deles. Não mudava, irmãos. Quando falaram para José, lá no Egito,
que certamente ele não veria a terra prometida. Ele falou, beleza, não tem problema. Vai lá, está na Bíblia, irmãos. José falou, então fala o seguinte, quando eu morrer, vocês me colocam aqui, vocês me enterram num caixão aqui no Egito. Mas quando vocês forem embora, porque um dia Deus vai visitar o Egito, vocês vão vocês vão pegar meu caixão e vão levar para a terra prometida. Sabe quanto tempo demorou isso, irmãos? Mais de 400 anos, né, Marquinhos? Amém? Esse é o coração do crente. Não tem problema não, irmão, pode demorar. Mas a promessa de Deus vai ser cumprida. Quando o povo saiu do Egito, lá vai eles com aquele exército, e o caixãozinho do José estava junto. Eles enterrou ele lá na terra prometida. Aleluia. Amém? Nós sabemos onde a gente quer ir. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família. Amém, irmãos? Uma semana abençoada para todos nós, no nome de Jesus. Aleluia.